Vamos orar por ele, queridos, amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, obrigado, porque nós sabemos que Deus, o Senhor falará ao nosso coração através da vida do teu servo, pastor Eliamar. Que o Senhor abençoe, Pai, que Deus haja uma inspiração realmente da tua presença, para que nós sejamos transformados conforme a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados, graça e paz. A paz, irmãos. Amém. Ninguém está dormindo, não. Glória a Deus. É bom quando o pastor Manassés viaja, né, pastor Boaz, que ele chega assim e diz: vai lá, é você que vai ministrar, né, pastor Juliano? A gente chega assim, vai lá, e a gente tem que realmente ouvir a voz do Pai, né? E eu louvo a Deus porque nossos pastores estão lá com mais uma equipe, né? Estão buscando de Deus, aprendendo mais para trazer e nos alimentar, né? E queria saber, dentre nós, como foi a semana de vocês? A minha foi uma semana um pouco difícil, conturbada, mas quem teve uma semana difícil essa semana? Muita gente. Levanta os pés também, né, pastor Aires? E é justamente sobre isso, e é interessante quando é o próprio Espírito que realmente vai ministrando aos nossos corações, porque Deus vai confirmando, e é uma das coisas que eu sempre peço, para que o Espírito Santo esteja confirmando aquilo que Ele quer falar aos nossos corações. E aí quando o pastor Juliano abriu o culto, ele já orou na mesma linha, de repente o pessoal do louvor já foi cantando as músicas na mesma linha, e aí o Eric foi ministrar uma parte, falou com algumas coisas que serão faladas também, então a gente só recebe a confirmação de que é Deus que está falando conosco. E eu queria que você ficasse de pé, por gentileza, em nome de Jesus, já que muita gente, acho que 85% da igreja teve uma semana difícil e conturbada. Fecha os teus olhos e repete comigo: Senhor Jesus, todas as preocupações, todas as dores, todas as dificuldades não me impedirão de ouvir a tua voz, de absorver a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. É bom que pelo menos já deram uma despertada, né? Vamos abrir a Bíblia aí rapidamente. Os textos serão textos bem conhecidos e a gente vai falar bem rapidamente. Isaías 40, de 28 a 31. Isaías 40, de 28 a 31. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, a sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Vamos repetir esse último versículo? Todos juntos? Vamos lá? Mas amém. Quem quer ter as forças renovadas hoje? Amém. Você vai sair daqui com as forças renovadas em nome de Jesus Cristo. E para renovar as nossas forças, nós temos que exercitar a nossa fé. Nós precisamos começar a buscar mais de Deus. Não sei o que você tem passado, não conheço todos que estão aqui. Temos também alguns visitantes. E eu tenho certeza que as circunstâncias que você está passando hoje, elas não vão determinar onde você vai chegar. Elas não vão determinar quem você é hoje. As suas forças, elas serão renovadas pelo Senhor, não é pelo homem, não é por palavras, não são palavras de persuasão, mas através da busca pelo Espírito Santo. E a gente precisa realmente exercitar essa fé, ser confiante. O salmista Davi, ele fala lá no capítulo 40, coloca aí, Suelen, por favor, Salmos 40. Salmo 41, depositei, coloca na ARC, ou na ARA, por gentileza. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro.
E aí muitas vezes as circunstâncias da vida, as tribulações da semana vão nos afastando de Deus, vão tirando a nossa paz, vão gerando aquele distanciamento, porque simplesmente a gente deixa de confiar plenamente. Tem algumas versões que falam, esperei pacientemente, mas eu gosto dessa versão porque fala da confiança em Deus. E às vezes nós não estamos exercitando a confiança em Deus. Muitas vezes, nós recitamos os salmos, mas às vezes nem acreditamos nos salmos. Nós temos a Bíblia decorada e não estamos verdadeiramente crendo que aquilo vai acontecer conosco. A gente lê muito, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aí, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Tem outros que a gente pode relembrar aí. Deixa eu ver aqui se eu anotei. E realmente foi tudo tão corrido. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então a gente acaba entrando num funcionamento de religiosidade, recitando salmos sem muitas vezes crer, sem muitas vezes ter a fé para aquilo que nós queremos. A gente vai recitando, Senhor, eu creio, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas na primeira dificuldade, a gente deixa de acreditar no Deus que tudo pode. A gente deixa de exercitar aquilo que está em Hebreus, a fé, né, a verdadeira fé, em Hebreus 11:1, se não me falha a memória, o que é o firme fundamento das coisas que não se vê e a convicção das que se esperam, né? Então a gente precisa ter uma fé inabalável, uma fé realmente que devemos estar buscando em Deus. E onde a gente vai buscar essa fé em Deus? Não tem como nós buscarmos essa fé se não for no relacionamento mais íntimo e mais profundo com o Espírito Santo. Vamos abrir lá em Ezequiel 31, eu acredito que é a partir do 3. Deixa eu dar uma olhada. Pode ser a partir do 3 mesmo. Eis que a Síria era um cedro no Líbano, de lindos ramos, de sombrosa folhagem, de grande estatura, cujo topo estava entre os ramos espessos. Para um pouquinho, Sul. A gente não vai falar sobre a Síria especificamente, a gente vai falar sobre o cedro do Líbano, tá? Pode seguir. Próximo. As águas o fizeram crescer, as fontes das profundezas da terra o exalçaram e fizeram correr as torrentes no lugar em que estava plantado, enviando ribeiros para todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores no campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das suas muitas águas durante o seu crescimento. E aí eu já tinha falado um pouco sobre isso em outro local que a gente ministrou. E aí a gente vai pesquisar o cedro do Líbano, que nós temos que ser como o cedro do Líbano. Por quê? O cedro do Líbano é uma das árvores mais resistentes a tempestades. E aí a gente vai entender o porquê que ela é uma das mais resistentes às tempestades. Nos 3 primeiros anos de vida, o cedro do Líbano ela só cresce 5 centímetros. Ou seja, em 3 anos, ela só cresce 5 centímetros. Mas, nesses mesmos 3 anos, suas raízes, elas se aprofundam 1,5 metro. Ou seja, é uma proporção aí de 50:1. Então, a gente para analisar como deve ser. Agora, o porquê que ela se aprofunda tanto, as raízes, e deixa ela tão forte? Porque as raízes elas vão em busca de água. E quem é a água da vida para a gente? Jesus. Vamos falar mais alto. Quem é a água da vida para a gente? Amém. Está todo mundo acordado. O pessoal está meio com sono, pastor Juliano. O povo vai acordar em nome de Jesus. E aí, as raízes, elas estão sempre em busca das águas. Ela vai em busca das águas, e o cedro do Líbano, como foi lido agora, ela passa também a jorrar rios para outras árvores também. Então, ela começa a ser utilizada para impactar outras vidas. Mas em tudo que as raízes começam a se aprofundar em Deus, começam a se aprofundar atrás das águas, atrás de Jesus, vai começar a haver o fortalecimento. E aí o meu tronco, o seu tronco só pode ser fortalecido se for em Cristo. Se nós entendermos que as raízes devem estar firmadas em Deus, nós vamos certamente entender que tudo que nós lemos nos Salmos, como nós lemos agora há pouco em Isaías 40, que nós não iremos nos cansar, que isso é o que realmente vai nos fortalecer, todos os Salmos que nos garantem que Deus está cuidando de nós, aí a gente vai começar a trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia. A gente vai começar a entender que sem Cristo nós não somos nada, que sem aprofundarmos a nossa intimidade, as nossas raízes em busca do Espírito Santo, da água viva,
nós não iremos muito longe, porque as nossas raízes não terão fundamento, não estarão fundamentadas em Deus. E isso é o que muitas vezes acontece com a gente. A gente passa uma semana conturbada, passa uma semana tão difícil, e às vezes a gente não está tendo um tempo de qualidade com Deus, não está tendo um tempo de relacionamento com Deus. Às vezes a gente está precisando somente ter tempo com Deus, está precisando somente orar mais, ouvir a voz de Deus. A gente não pode pautar a nossa vida em um retiro de 3 dias. É bênção, mas não para no retiro. A gente tem que estar afogueando o nosso coração dia após dia. E se a gente não estiver aprofundando as nossas raízes em busca da água viva, nós iremos sucumbir. E isso tem que ser uma busca constante, porque a árvore ela não para de buscar nutrientes na terra. A árvore ela não para. E por que nós paramos? Porque muitas vezes a gente passa por dificuldades, passa por problemas, por turbações na vida, somente porque nós não estamos buscando a Deus. Não estamos tendo um tempo de intimidade com Deus. E aí Deus não se revela. Deus não vai e não traz a perfeita, boa e agradável vontade dele para a gente. A gente não pode viver uma vida de relacionamento sem intimidade com Deus. Não existe a gente viver dessa forma. O Senhor, Ele nos guarda, mas a gente deve sempre estar falando, declarando, em nome de Jesus, que Ele vai cuidar de nós, da nossa casa, da nossa família. Infelizmente, muitos param, né? Realmente de buscar a Deus com intensidade, e aí a gente começa a sucumbir, né? A gente começa realmente a desandar na vida cristã. A gente não se relaciona, a gente não é um rio que flui para outras pessoas, porque nós estamos tão preocupados com as nossas situações. A gente não deposita nele, em Deus, as nossas ansiedades. Quantas vezes a gente deixa de viver o melhor de Deus porque as nossas ansiedades, elas estão acima de Deus? Porque às vezes a gente simplesmente minimiza o que Deus é na nossa vida. Minimiza o Deus poderoso que Ele é para mim e para você. Você pode estar passando por um problema de enfermidade, por algum problema psicológico, emocional, problema em casa, no trabalho. Você pode estar passando por diversas circunstâncias. Se as suas raízes elas não estiverem aprofundadas em busca da água da vida, como o cedro do Líbano, que seja mais para baixo do que querer crescer. Se você seguir nesse capítulo, você vai ver que não chega um ponto que a árvore começa a crescer, mas se também não tomar cuidado, vai se tornar orgulhosa. E aí vai ser cortada. E aí é onde a gente tem que começar a romper com o nosso orgulho, começar a entender que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de busca intensa, não é um relacionamento de orgulho, não é um relacionamento de altivez. Nós não devemos nos achar melhor do que os nossos irmãos, mas nós devemos ter uma vida de intimidade com Deus. Amém? Eu tenho certeza que cada um de nós vai entender que essa semana que passou, que foi conturbada, que foi, acho que 85% a 90% das pessoas, às vezes a gente acha, mas eu orei, eu busquei, mas eu tive o meu tempo com Deus, certo? Mas Satanás, ele não descansa, Satanás, ele não brinca de ser diabo, o diabo não brinca de ser diabo, né? E ele todo dia, 24 horas por dia, ele está tentando ceifar a sua vida, ceifar a sua casa, destruir seu lar, destruir sua família. Ele não para. Mas a gente imagina que a gente precisa somente daquele tempinho com Deus. Pelo contrário, a gente tem que estar todo santo dia, todas as horas, em contato com o Pai, se relacionando. Eita, teve uma dificuldade, teve uma conturbação no dia. O Senhor vai tomando conta, e você vai ministrando, você vai dando a Deus aquilo que você tem dentro do seu coração. Você vai chegando para Ele e dizer, Senhor, minha situação está assim. Todos sabem, eu acho que a maioria sabe de algumas circunstâncias que eu passei nos últimos 5 anos aí, financeiramente falando, depois que eu saí de uma sociedade. E aí foi um tempo de muito ensinamento de Deus para a minha vida. Que foi um tempo em que eu aprendi a viver na dependência de Deus. E aí quando a gente aprende a viver na dependência de Deus, não tem como a gente viver fora do propósito. A pessoa vem tirar foto assim e olha assim, eu digo, é para olhar para cá ou é para olhar para cá? Mas a gente quando aprende a viver na dependência de Deus, as outras coisas, elas não vão nos abalar. A gente passa por situações, porque nós somos carne, nós temos situações que realmente nos tiram do propósito, tem situações
que querem nos tirar do propósito, na verdade, né? Tem situações que esmorece a nossa fé. Tem situações, tem o dia mal que vem para todo mundo, não vem só para mim, não vem só para os pastores, vem para todo mundo. Tem dias que a gente amanhece e diz, rapaz, parece que um caminhão passou por cima de mim e eu não vou conseguir passar essa semana, mas graças a Deus que a semana terminou, que eu vou para o culto da manhã. Mas aí quando a gente chega aqui, a gente muitas vezes só está querendo um abraço, mas a gente esquece que se a gente dia após dia não viver na dependência de Deus, a gente vai sucumbir, porque as nossas raízes, elas têm que estar se aprofundando todos os dias. A árvore, ela não deixa de crescer, as raízes não deixam de crescer buscando as águas, mas se você começa a crescer de uma forma desordenada, de uma forma orgulhosa, aí você vai ter que ser podado. E é o que acontece muito na nossa igreja. A gente, quando existe a poda, as pessoas às vezes não gostam, né? Porque a gente precisa crescer com equilíbrio, crescer realmente em Deus. Mas o porquê disso tudo? Porque Satanás, ele está buscando sempre devorar a gente, sempre nos tragar. Satanás, ele não vai descansar enquanto não destruir a tua família, enquanto não gerar uma ansiedade, enquanto não abalar o teu emocional, não abalar o teu financeiro. E a gente perde um relacionamento com Deus porque nós não vivemos na dependência dele. A dependência de Deus é a raiz que a gente deve ter para poder nos fortalecer e fazer com que nós cresçamos. Para nós estarmos debaixo das asas do Pai, para nós estarmos protegidos verdadeiramente do mal, nós precisamos que Deus esteja realmente no centro da nossa vida. Mas muitas vezes nós trocamos o centro da nossa vida pelo trabalho, pelo relacionamento fora da igreja, os relacionamentos de amigos, de colegas. Muitas vezes nós trocamos o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus, a dependência de Deus por um trabalho, por uma faculdade, né? Por um estudo, por circunstâncias alheias, pelo dinheiro, ter pelo ter. E às vezes a gente não entende que são situações que vão tirando a presença de Deus. Muito sutil, quando a gente percebe já está numa situação que não tem volta. E aí, se a gente não acordar, a gente realmente vai sucumbir. Todo mundo comigo? Amém? Mas aí a gente precisa, como o cedro do Líbano, né, sermos estáveis, porque durante as tempestades, por suas raízes serem tão fortes, podem vir ventos, podem vir chuvas, podem vir as piores intempéries da natureza. Mas ele está ali firme, ele não se curva, ele não se dobra, porque suas raízes, ela é quem sustenta, elas se aprofundam e se alastram, e isso dá estabilidade. Mas onde você está fincando as suas raízes? Você é uma pessoa que tem raízes? Você é uma pessoa que tem raízes na sua igreja, tem raízes com a sua família? As pessoas da sua família que ainda não são cristãs, percebem essa raiz em você? As pessoas que não são cristãs, que te rodeiam no trabalho, percebem que as suas raízes estão verdadeiramente fincadas em Cristo, na água da vida? Ou será que as pessoas olham para você, veem apenas uma árvore, mas que não está crescendo, que está sucumbindo nas primeiras dificuldades da vida e que não estão gerando frutos? E aí é onde a gente começa a entender o porquê que é tão importante nós estarmos com as raízes próximo da água da vida, próximo das águas. Porque se a gente não fizer isso, se você seguir nesse mesmo capítulo, eu não lembro qual é o versículo, depois tentar localizar isso, velho, que os rios, eles irão serem cessados. O rio que alimenta a raiz vai ser cessado, e aí a árvore, ela vai morrer. E eu tenho certeza que ninguém aqui quer que o rio de Cristo cesse na sua vida, amém? Então eu declaro na sua vida que o rio de Cristo sempre vai estar fluindo na sua vida, para que esteja ali alimentando, mas para isso as suas raízes têm que estar em busca dessa água. Se você não estiver com as raízes buscando essa água, você não vai crescer forte, você não vai gerar frutos. As pessoas que estão em volta de você, elas não vão ver esse crescimento, e isso não vai impactar. Nós estamos num mundo, como o pastor Juliano falou, um mundo de dificuldades, um mundo em que nós precisamos estar cada vez nos fortalecendo, buscando cada vez mais de Deus, porque a doideira no mundo aí está demais. Se a gente não tiver a nossa fé alicerçada em Cristo, se nós não tivermos a nossa fé em Deus, a gente vai sucumbir, meus irmãos. A gente não vai vencer o maligno. O maligno, ele não vai desistir até nos destruir.
Se ele não tentar por uma situação, ele vai tentar por outra, vai tentar por outra, vai tentar por outra, ele vai continuar tentando. Eita, eu não derrubei na imoralidade, vou derrubar nas finanças, vou colocar o desejo desenfreado por dinheiro, vai tirar o teu emprego, vai dar um emprego novo com uma oferta absurda para você se desligar daquilo que é de Deus. Vão vir circunstâncias na nossa família que é para nos desestabilizar, para nos destruir, e às vezes a gente, por não estar alicerçado em Deus, a nossa fé não está exatamente em Deus, buscando a água da vida, a gente simplesmente começa a murchar. E às vezes, aí, por qualquer coisa, aí a culpa é do discipulador, a culpa é do pastor, a culpa é da igreja que não ligou para mim, que não falou comigo, onde a responsabilidade é minha e sua, amém? Quando nós temos essa responsabilidade, entendemos que o relacionamento com Deus é quem vai determinar aquilo que nós estamos construindo e as raízes que nós estamos desenvolvendo, a gente com certeza priorizaria mais se nós entendêssemos isso. Com certeza essa igreja estaria muito mais cheia no domingo de manhã. Com certeza as pessoas, eu tenho certeza que não só foram nós, não só fomos nós que tivemos uma semana atribulada, tiveram muitas pessoas que tiveram também e poderiam estar aqui pagando um preço, buscando. Eu louvo a Deus pela sua vida, que você está aqui pagando um preço, buscando mais de Deus. Você vindo um culto de manhã como esse, você está vindo buscando que as suas raízes comecem a ir se aprofundando, buscando mais da água de Deus, mais da água viva, e se alimentando. Vão vir dificuldades, vão vir dificuldades, vão continuar vindo, mas se a gente não reagirmos, se nós não renovarmos a nossa fé, a nossa força, a gente não vai muito longe. Vamos ler lá Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações. Bota na NVI, por favor, Su. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. E aí aquela questão, né? Às vezes as pessoas, eita, porque eu fui no culto de sábado, eu não vou no de domingo, ou então eu não vou no de sábado porque já vou no de domingo. E aí às vezes a gente deixa de estar congregando, deixa de estar numa comunhão, porque é onde a gente tem uma troca. É onde a gente pode chegar para o irmão e dar uma força, dizer, meu irmão, eu estou aqui com você. Você não está só não, nós vamos caminhar juntos. Essa dificuldade que você passou essa semana, eu também passei por uma assim, dessa forma, mas vamos orar juntos. Quantas vezes nós temos feito isso? Quantas vezes nós temos ligado para um irmão e temos orado, temos dito a ele, cara, eu estou contigo. Não levante a mão, mas muitas vezes a gente deseja estar nessa posição, ouvindo alguém falar conosco. Muitas vezes a gente espera que as pessoas liguem para nós, mas às vezes a gente mesmo não liga. A gente não chega para um irmão. Eu sempre mando uma mensagem, pastor Juliano, e aí, pastor Juliano, ora por mim, macho. Aí a gente sempre tem essa troca, com alguns irmãos também. Mas isso tem que ser costume, a gente não pode deixar de nos congregar como igreja. Uma brasa, ela fora do braseiro, ela se apaga facilmente. E o que é que você está fazendo que não está linkado com os irmãos? A Thaís sempre fala isso, o pastor Manassés fala isso sempre do pastor Ebe, né? Você não é uma ilha. Porque uma ilha, ela está rodeada de água e você não está se relacionando. Você tem que começar a construir pontes entre as pessoas. Você tem que começar a estar tendo esse contato, se congregando, estando em comunhão com os irmãos, para se fortalecer e para fortalecer os outros também. A vida não é fácil para ninguém, mas se você tem duas pessoas, duas árvores que estão com as raízes se aprofundando em busca da água da vida, eu tenho certeza que vai se formar uma floresta que vai realmente estar firme. E a pessoa, uma floresta de cedro do Líbano, que resiste a todas as tempestades, é o que nós temos que ser como igreja. É o que eu e você temos que fazer com os nossos irmãos, amém? Está já terminando, viu, irmãos? Bem rapidinho a palavra hoje, glória a Deus. Mas se a gente não tiver o entendimento de que
as circunstâncias que a gente faz, vai querer ser veneno na nossa vida, que a gente faz não, que a gente passa, né? Vai querer ser veneno para matar a nossa raiz, as nossas raízes, que vai realmente estar contaminando as nossas raízes, a gente vai sucumbir. E as raízes, quando elas pegam um rio, por exemplo, contaminado, é muito comum que começa logo as folhas a murcharem, e aí, de onde é que você está tomando a sua água? De onde é que você está bebendo a água? De onde suas raízes estão extraindo água? É da água da vida? Ou você está extraindo água de um rio contaminado, de situações do mundo aí que te tiram do propósito, que tiram a tua vontade de se relacionar com Deus, que tiram a tua vontade de ter intimidade com Deus? A gente não pode ficar pautado exclusivamente em receber uma palavra como essa, em receber uma palavra no domingo, e não sermos os aplicadores dela na nossa casa. Porque a nossa casa tem que funcionar de uma forma que reflita. Eu estava falando ontem com um casal, a gente foi jantar, e dentro da nossa casa, essas raízes, elas precisam estar muito profundas. E de dentro da nossa casa é que a gente reflete para fora. A gente não pode vir para cá com máscaras, colocar, achar que está tudo perfeito, está tudo lindo, maravilhoso, mas em casa nós não sermos um exemplo. Nós temos que começar em casa, a pagar o preço em casa, a ser uma família em casa verdadeiramente, para poder mostrar ao mundo como Cristo transformou a nossa casa, a nossa vida. E isso muitas vezes a gente vem para a igreja cheio de máscaras, porque a gente não tem a sinceridade e não estamos buscando e fincando as nossas raízes na água da vida. Isso precisa ser um despertar para mim e para você, porque a gente vai passando por dificuldades, a gente vai passando por intempéries da natureza, por problemas emocionais, problemas financeiros, problemas relacionais, porque a gente não tem buscado a Deus. Porque Deus não é a nossa prioridade. E para isso a gente precisa nos arregimentar, a gente precisa criar forças, tirar forças de nós para que nós possamos não recuar diante das dificuldades. Porque quando você tem raízes profundas, você não vai ser derrubado pela força do vento. Você não vai ser derrubado pelas dificuldades que virão. Muitas vezes, pessoas que estão do nosso lado são usadas pelo diabo para tirar-nos do propósito. Pessoas da nossa família são usadas para tirar-nos a paz. E aí, o seu papel, se você estiver tendo uma vida de busca, é entregar na mão de Deus, continuar se aprofundando em Deus, porque assim você vai conseguir vencer. Se é uma situação no trabalho, se é uma dificuldade financeira, você tem que colocar na mão de Deus. As suas raízes, a sua dependência tem que ser de Deus. Se você não tiver a sua dependência em Deus, você vai gerar expectativas. Acho que o Eric falou sobre isso. Você vai gerar expectativas nas pessoas, nas coisas. E aí o salmista também fala, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos. Então você tem que confiar no Senhor dos Exércitos, não é nos homens, porque se você não confiar no Senhor dos Exércitos, que Ele vai fazer algo na sua vida, você não vai conseguir nada, porque nossa fé tem que estar firmada em Deus, as nossas raízes vão ter que estar fincadas, buscando cada dia, cada vez mais a água da vida, as raízes têm que estar se aprofundando, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Elas não vão deixar de fluir nas nossas vidas se nós estivermos conectados com Deus. Mas nós muitas vezes deixamos que as coisas, os fatores externos determinem quem nós somos em Deus. A gente deixa que as coisas externas, as situações, as circunstâncias determinem quem nós somos em Deus, e nós não estamos avançando, não estamos aprofundando, porque estamos deixando que contaminações externas estejam entrando pelas nossas raízes e fazendo com que nós estejamos murchando espiritualmente e deixando de ter intimidade com Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Passou rápido o tempo, Sueli. Misericórdia. Mas a gente não pode deixar de ter essa confiança em Deus, de ter essa fé em Deus. Ou você renova a sua fé, ou você renova o seu relacionamento com Deus, ou você se aprofunda em Deus, ou você começa a ter raízes mais firmes em Deus, ou você não vai muito longe. A gente fica triste de ver pessoas que já passaram por
tantas situações e chegam na igreja, não conseguem romper, não conseguem avançar, têm propósitos gigantes de Deus na vida, mas não se quebrantam, não estão em busca de mais de Deus, não têm uma sede de Deus. Eu costumo falar que o seu crescimento, repita aí para o seu irmão, o seu crescimento está diretamente ligado à sua fome de Deus. Fala para o outro irmão, o seu crescimento está diretamente ligado à sua fome de Deus. E quanto nós estamos tendo de fome de Deus? E quanto nós estamos nos colocando na dependência dEle? O quanto nós estamos confiando verdadeiramente que Ele está cuidando de nós? Queria que você fechasse seus olhos. A gente vai ouvir uma música. Quem souber e quiser cantar também, fique à vontade.